Olá, crianças, bom dia. E aí, tudo bem com vocês? Bom, meus pequenos, vamos a mais uma correção da tarefa de casa. Ontem foi uma tarefa de português, do livro didático de português, né? O tia Elba iniciou um trabalho com vocês sobre a estrutura textual, o texto em prosa e o texto em versos. Então, nós iremos ler um texto agora, que é óbvio que esse texto é um texto em prosa, um texto que está organizado em parágrafos, tem a fala dos personagens, tem linhas contínuas. Então, esse texto é um texto em prosa, ok? Então, nós iremos conhecer os dois tipos de textos: o texto em prosas e o texto em versos. E agora nós iremos trabalhar o texto em prosa. E logo após, outro dia, nós iremos trabalhar o texto em versos, certo? Vamos agora começar a leitura. Acompanhe tia Elba. Pega o livro de vocês aí na página 18 e vamos iniciar a leitura. Para iniciar, há uma variedade de textos que podemos escolher para ler: divertir, informar, imaginar, fazer, sonhar. O mundo da leitura tem muito para nos oferecer. Uma maneira de sabermos identificar os textos de que gostamos é conhecer a forma como eles se apresentam. Você vai ler dois textos de formatos bem diferentes. Depois, vai escolher o de que mais gostou. Primeiro, observe a ilustração e leia silenciosamente o texto. Eu vai ler para vocês em voz alta, né? Leitura 1, fábula em prosa. Então, vamos começar. Vocês já conhecem bem esse texto. A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me dê um pouco de trigo. Estou com a fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que eram contra os princípios delas, e perguntaram: Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risadas. Dando risada. Pronto, aqui é uma fábula, certo? Essa fábula, esse texto está organizado em prosa, tem uma moral, que a moral é: os preguiçosos colhem o que merecem, e no caso, a cigarra ela colheu o que mereceu. Ela, ao invés de estar trabalhando, colhendo comidas, para quando chegar o inverno, que é a estação do frio, ela ter uma boa reserva de comida, não. Ela foi cantar, né? Então, foi pedir ajuda às suas amigas, mas as suas amigas, formigas, não o ajudaram. Essa é uma fábula de Esopo, certo? Fábulas são textos onde os animais se comportam como pessoas. Tem sempre uma moral, um ensinamento no final da fábula, ok? Essas são algumas características da fábula, que é o texto em prosa. Bom, tia Elba circulou aqui, pediu para vocês copiarem esse texto no caderno e em seguida vocês iriam pintar de azul a fala do narrador e de amarelo a fala dos personagens. Sabemos que o narrador é quem conta a história e os personagens são
aqueles indivíduos que participam, aqueles seres, aquelas pessoas que participam da história, que falam na história, né? E é representado por um travessão. Aqui, tia Elba estava dando uma olhada, tia Elba circulou essa parte aqui, disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Essa parte aqui, tia circulou de amarelo, mas essa parte aqui não é de amarelo. Então, nós vamos pegar o lápis azul, que no caso vocês tinham que circular, ou seja, circular não, né? Pintar essa parte aqui, a fala do narrador, de azul. Então, vocês corrijam aí, tia está corrigindo aqui, ok? Pronto. Então, esse primeiro parágrafo aqui, vocês vão pintar de azul, que é a fala do narrador. Onde tem um travessão, pinta de amarelo, que é a fala do personagem. Azul novamente. Amarelo. Aqui nós temos esse travessão aqui no início do parágrafo, é para indicar a fala do personagem. E respondeu a cigarra é a fala do narrador. Esse travessão aqui indica que quem falou essa fala aqui, quem se expressou anteriormente foi a cigarra, né? No caso, é para indicar que quem falou, para falar a verdade, não tive tempo. Então, quem disse isso foi a cigarra. Então, esse travessão significa para explicar de quem era a fala anteriormente. E esse aqui do personagem, certo? Essa outra parte aqui. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Essa parte aqui também é de amarelo e essa outra é de azul. Então, iriam pintar de azul a fala do narrador, né? O trecho, a fala do narrador não, né? Onde tem a fala do narrador, podemos dizer, e a do personagem, ok? Então, façam isso, corrijam e vejam se vocês acertaram ou erraram. Bom, vamos contar os parágrafos, que o travessão também é um parágrafo. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos aqui 6 parágrafos nesse texto, ok? Então, vamos agora para a interpretação que fica na página 19. Abram aí a página 19 para a gente dar continuidade à correção. Vamos à interpretação do texto. Compreensão do texto, atividade oral e escrita. Essa aqui só era mesmo para você, no caso, pensar, né? Você está em casa, então para você pensar, para você refletir, e se tivesse em sala de aula para haver uma discussão. Qual foi a sua primeira impressão ao ler o texto? Ok? Questão 2. Escreva em cada coluna o que é solicitado sobre os elementos da fábula. Tempo. Quando aconteceram os fatos da história? Quando aconteceu? Então, num belo dia de inverno. Quando? Se aconteceu em inverno, em verão, se aconteceu durante a noite, se aconteceu durante o dia, ao amanhecer. Então, quando diz quando, os fatos que aconteceram naquela história. Em que período do tempo, ok? Então, quando diz quando, essa palavra quando está se referindo ao tempo. Lugar. Onde aconteceram os fatos da história? Onde? Então, quando diz onde, está se referindo ao lugar. Provavelmente no campo. Personagens. Quem participou dos fatos da história? Esse é bem fácil. A cigarra e as formigas. Então, vejam se vocês acertaram. E nunca esqueçam, quando está se referindo a quando, é tempo. Onde, lugar. Ok? Questão 3. Releia a fábula com os colegas e observem o texto. A fala do narrador, quem está contando a história. A fala de cada personagem, quem participa da história. Então, tia Elba vai colocar a resposta aqui, que é a questão A. Copie um trecho
de fala do narrador. Então, vocês vão lá no texto, vão pegar um trecho do texto e copiar uma fala do narrador. Tielba colocou aqui 3 falas, mas aí tem mais, ok? Então, por que Tia Elba colocou aqui essas aspas? Tia colocou as aspas porque foi um trecho, foi um trecho que Tia tirou do texto. Uma parte do texto você sempre coloca aspas. De repente aparece a cigarra. Então, isso é uma fala do narrador. Respondeu? Desculpa aqui. Telefone, mas Tia já desligou aqui. De repente aparece uma cigarra. Respondeu a cigarra. Disseram as formigas. Só um instante. Pronto. Desculpa, gente, é porque quando a gente, vocês sabem, em casa, meu Deus do céu, aparece tudo. Chega, gente, é complicado. Mas aí vamos lá. Essas são as falas do narrador. Respondeu a cigarra. Disseram as formigas, então, etc. Ok? Pronto. Agora vamos à fala uma das falas dos personagens. Tia colocou essa já aqui. Eu não sei se vocês colocaram a mesma ou colocaram diferentes. Portanto, que sejam fala de personagens. Coloquei até o travessão aqui. Para falar a verdade, não tive tempo. Então, essa foi a fala da cigarra. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Essa foi a fala das formigas, certo? Tia colocou aqui conchetes, que são conchetes, porque foi tirado um trecho do texto, mas que tem mais coisas, e Tia só tirou esse trecho do texto, ok? Então, essa aqui são as falas do narrador e essa aqui são as falas dos personagens. A fala do narrador sempre aparece depois de parágrafo, certo? E a fala dos personagens é representada por travessão. Coloca-se travessão no início da frase e a fala do personagem, ok? Então, vamos para a próxima página, que é a página 20, questão 4. Explique qual era o grande trabalho das formigas. Essa foi muito fácil. Secar os grãos de trigo que tinham ficado molhados depois de uma chuvarada. Questão 5. O que a cigarra pediu para as formigas? Pediu um pouco de comida, pois tinha muita fome. Questão 6. Releia a frase e observe a parte destacada. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas. De que outro jeito poderiam ser escrita a parte destacada, ou seja, a parte que está em negrito? Tia colocou duas sugestões. Coisa que era contra os princípios delas. Quando vocês não sabem o significado de uma palavra, então vocês podem ir ao dicionário, o Google, né? Saber o significado daquela frase e colocar a resposta. Coisa que era contra os princípios, ou seja, coisa que era contra... Qual eram os princípios das formigas? Trabalhar direto. Elas trabalhavam direto, elas não podiam parar. É tanto que a gente vai ver o formigueiro, elas não param de trabalhar. Então, se elas pararam de trabalhar, eram contra os princípios dela, né? Era uma coisa que elas não costumavam fazer, que elas sempre trabalham. Então, quando você sempre faz uma rotina todos os dias e todos os dias você faz aquilo, e tem um dia que você faz diferente, então você fez alguma coisa contra os seus princípios. Coisa que não aceitavam fazer e que julgavam errado. Princípio também é uma coisa que você faz e que você julga errado. Você faz alguma coisa diferente, mas que julga errado. No caso, foram o caso das formigas. Elas pararam de trabalhar, então aquilo era contra os princípios delas. Ou seja, elas achavam aquilo errado. Ok? Questão 7. Releia o trecho a seguir. Depois lê o quadro abaixo e circule as palavras que indicam o sentimento das formigas. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. O que foi que elas sentiram assim? Qual foi o sentimento delas com a cigarra? Então, elas
sentiram desprezo, zombaria, deboche, ironia, né? O que é ironia? Ironia é quando você tá sujo em casa, não tomou banho, tá sujo, aí alguém chega perto de você e diz: nossa, como você tá cheiroso. Então aquela pessoa tá dizendo o contrário, né? Ela tá com ironia com você, quando você diz o contrário, certo? É o sentido oposto daquela palavra. As fábulas costumam fazer uma moral, pois esses textos têm como um de seus objetivos a transmissão de ensinamentos. Juntos releiam a moral presente nessa fábula. Moral: os preguiçosos colhem o que merecem. A moral tem a intenção de ensinar alguma coisa para alguém, para quem lê a fábula. Converse sobre o que essa moral pretende ensinar. Depois, converse e reflitam. Vocês concordam com essa moral para a história lida? Bom, eu concordo, né? Então, se você é preguiçoso, você nunca vai conseguir algo. Um exemplo, aquelas crianças que não estão fazendo atividade de casa, que não estão cumprindo com o dever, com a responsabilidade, com o compromisso. Elas estão o quê? Elas estão fazendo igualzinho a cigarra. Elas estão colhendo o que elas merecem. Futuramente, né? Não vão realizar os sonhos, não vão arrumar um emprego bom, não vão ter um estilo de vida melhor. Então, futuramente, elas vão colher o que elas merecem. E se você faz o para casa, se você busca seus objetivos, então, você vai ter um futuro bem melhor. Então, se você tem preguiça, você colhe o que você merece futuramente, certo? Então, minha gente, é só isso. A semana que vem nós iremos trabalhar o texto em versos. Esse foi um trabalho, né? Foi trabalhando um pouco da estrutura do texto, ou seja, o texto em prosa. E semana que vem nós iremos trabalhar o texto em versos. E depois você pode tirar suas conclusões, se você realmente gosta mais do texto em versos ou em prosa, certo? Então, ó, fiquem com Deus. Um beijo, façam as correções bem direitinho, com cuidado, coloca o caderno num local adequado, certo? Coloca o celularzinho posicionado em algum objeto para que você possa visualizar melhor, ouvir melhor e aprender melhor. E o que tiver errado, apaga. O que tiver certo, você coloca o Czinho de certo, ok? Então, ó, beijos e fiquem com Deus. Deixa a tia Elba terminar aqui.